Bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje, a gente mergulha num arquétipo fundamental do tarô, o imperador, o arcano maior, número IV. Nós temos aqui alguns materiais que detalham o simbolismo, o significado dele, e a nossa missão é tentar destilar a essência dessa figura, né? De autoridade, de estrutura. Preparados para organizar as ideias? Então vamos lá. Bom, para começar, o imperador representa basicamente ordem, né? Autoridade, estabilidade, é aquela força que meio que organiza o caos. Ele é quase o oposto complementar da imperatriz, eu diria, trazendo essa solidez, o princípio paterno que protege e constrói no plano material. Exato. É a própria materialização da estrutura, né? Historicamente, se a gente for ver, essa figura ecoa o rei, o chefe tribal, aquele que garantia não só a ordem social, mas, segundo crenças antigas, até a ordem cósmica. E, filosoficamente, ele se conecta com Logos, sabe? A razão que organiza tudo. E também com a lei, a ética, a capacidade de tornar as ideias concretas. E o número 4 não é por acaso, né? Remete muito à solidez. Pense nos 4 cantos, numa fundação estável. É isso. E a carta em si, nossa, é um banquete de símbolos. O trono de pedra, por exemplo, isso grita solidez, quase teimosia, né? Mas a postura dele, que é rígida, às vezes com os braços cruzados, isso sugere mais do que só poder, não é? Tipo, um controle muito forte sobre si mesmo, talvez. Sem dúvida alguma. É autocontrole e domínio. E repara nos detalhes. A esfera e o cetro são símbolos clássicos de poder sobre o mundo, o domínio terreno e, quem sabe, até espiritual. Aquelas montanhas áridas lá no fundo reforçam a solidez, claro, mas também podem sugerir um certo isolamento, sabe? Aquela frieza que às vezes o poder traz. E a armadura por baixo do manto. Prontidão para defender, óbvio, mas talvez indique também uma dificuldade em se abrir, uma barreira emocional. É uma figura forte, sim, mas potencialmente blindada. Essa ideia de estrutura, de limites, me leva direto para a psicologia. A conexão com o arquétipo do pai de Jung parece imediata, né? Aquele que impõe as regras, que define o espaço de cada um. Sim, a ligação é super direta e muito rica. O fascinante aqui é como essa função psíquica opera dentro da gente. O arquétipo do pai, que o imperador simboliza tão bem, ajuda a organizar o ego, sabe? A sair daquele caos indiferenciado da infância. Ele nos ajuda a construir nossa identidade, estabelecer limites saudáveis, o eu e o outro. Representa a maturidade, a disciplina, a capacidade de agir no mundo de forma concreta, responsável, usando a autoridade de forma justa, né? Pensa na diferença entre só reagir impulsivamente e agir com base em princípios definidos. Isso é o imperador na sua função positiva. Faz todo sentido, mas essa mesma força, se descalibrar, vira um problema. Imagino que o lado sombra dele seja igualmente poderoso. Precisamente. Nenhuma energia arquetípica é só luz, né? Em desequilíbrio, a estrutura vira rigidez, a autoridade vira autoritarismo puro, tirania, o controle se torna obsessivo. Pode ser aquele chefe que microgerencia tudo ou alguém tão apegado às regras que perde a humanidade, a flexibilidade. E indica também, muitas vezes, um medo profundo de perder o controle, uma dificuldade enorme em lidar com emoções, com a vulnerabilidade, talvez o lado mais imperatriz da vida, né? A armadura acaba virando uma prisão. Entendi. Então, a força dele pode se voltar contra si mesma, virar fraqueza. E numa leitura de tarô, como isso aparece? Quando ele surge em equilíbrio, o que ele sinaliza? Em equilíbrio é um ótimo sinal. Aponta para a estabilidade conquistada com esforço, sabe? Liderança segura, responsável, sucesso que vem da disciplina, da organização. Mostra que a pessoa tem a força, ou precisa encontrar essa força, para estruturar a própria vida, os projetos. É um chamado à ação, mas uma ação planejada. Então, ele é mais do que só prever algo. Ele parece fazer uma pergunta essencial para a gente. Exato. O imperador meio que nos confronta, né? Ele pergunta: você está assumindo as rédeas? Está construindo seu reino com propósito, com ordem? Ou está fugindo da responsabilidade, deixando a vida acontecer meio ao acaso? É um convite à autossoberania mesmo. Isso muda a perspectiva toda. Não é só sobre mandar nos outros, mas sobre se governar. Então, o que fica dessa análise toda?
Qual seria a grande lição do imperador para a gente levar? Olha, a lição central talvez seja que estrutura não é o contrário de liberdade. Muitas vezes é a condição para ela existir de verdade. Limites bem colocados, autodisciplina, responsabilidade, são ferramentas, na verdade, para construir a vida que a gente deseja. A verdadeira autoridade não vem de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo e conseguir concretizar seus objetivos no mundo. É o poder que vem de dentro, sabe? E fica a reflexão, né, para quem nos ouve. Em que áreas da vida essa estrutura sólida do imperador seria bem-vinda? Traria mais foco, mais realização. E, por outro lado, onde será que essa energia já está rígida demais? Onde ela virou uma armadura que impede o crescimento, a conexão? Como achar esse equilíbrio entre ser o construtor firme, mas manter a abertura para o novo? O imperador definitivamente nos oferece um espelho sobre como a gente lida com poder, com limites e com a responsabilidade de criar nossa própria realidade. Uma figura complexa, sem dúvida, e essencial. Encerramos aqui esta nossa exploração focada.